Olá, crianças, tudo bem? Vamos a mais uma aula da apostila Aprender Sempre Português. Nós vamos dar continuidade às aula 1 e 2, página 41 a 44, tá? Essa aula vai ser bem adaptada, porque ela era para fazer presencial, e como nós estamos à distância, então nós vamos fazer ela bem adaptada mesmo, tá? Exercício 2. Após a conversa com seus colegas, leia a matéria que apresenta uma experiência emocionante de escrita de cartas. Então, aqui está a matéria. Refugiados da Segunda Guerra enviam cartas tocantes e de esperança para crianças refugiadas de hoje. Separados por um mundo de distância, mas unidos por uma experiência em comum, é o que acontece entre refugiados da Segunda Guerra Mundial, que vivem hoje nos Estados Unidos, e crianças sírias que estão atualmente refugiadas em países vizinhos. Agora, a iniciativa de uma ONG promete fazer com que esses caminhos se cruzem. O grupo humanitário CARI foi criado como uma instituição de caridade para ajudar os refugiados da Segunda Guerra Mundial em 1945. Recentemente, os integrantes da instituição perceberam que a experiência passada por aqueles que eles haviam ajudado anteriormente poderia ser compartilhada com crianças e adolescentes que vivem uma situação similar devido aos conflitos na Síria. Assim nasceu o projeto Letter of Hope, Cartas de Esperança em tradução livre, que conectou esses dois mundos através de cartas enviadas junto a presentes simbólicos aos refugiados como uma maneira de lembrá-los de que ainda existe esperança. Algumas das histórias são incrivelmente similares, como a do médico Joy Wernicke, que escreveu para o Chad, um menino de 12 anos que sonha em estudar medicina. Confira só algumas histórias emocionantes por trás dessas cartas. Nascido na Prússia e refugiado em Chicago, nos Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, Günter Nietzsche tem 78 anos e escreveu uma carta contando sua experiência ao menino sírio Zaher, de apenas 8 anos. Um dos trechos da carta diz: "Não importa o quão ruim as coisas possam parecer, há boas pessoas no mundo que podem fazer tudo melhor. Nunca é fácil deixar a própria terra", diz a carta de Helga Kissel, que teve que sair de Berlim para se refugiar na Bavária aos 16 anos. Outro trecho aconselha: "Sempre lembre-se dos bons momentos e guarde pelo que o futuro poderá trazer." Aos 12 anos, Chad sonha em ser médico e também recebeu uma carta de um refugiado da Segunda Guerra Mundial. "Agora pode parecer que você nunca chegará à escola para se tornar um médico. Mas continue trabalhando nisso e as coisas podem acontecer. Eu sei, porque eu me tornei médico", escreveu Joy Wernicke aos 67 anos. O projeto permite que qualquer pessoa envie uma carta aos refugiados sírios. As mensagens escolhidas serão traduzidas para o árabe e enviadas para as crianças refugiadas. Então, esse texto foi adaptado, né, de um site. Se você quiser, você pode lê-lo na íntegra aqui nesse endereço, tá? Então, nós estamos falando de crianças que tiveram que deixar suas casas em seus países por conta de guerras e foram se refugiar em outros países. E eles passam por um processo muito difícil, né? E aí, essa instituição CARI, desde 1945, ajuda pessoas refugiadas da Segunda Guerra Mundial. E aí, então, eles resolveram criar um projeto onde essas pessoas que já são adultas hoje, mas que passaram pelo mesmo problema lá em 1945, escrevessem cartas para essas crianças refugiadas de hoje, dando esperança para elas.
E vocês podem escrever as cartas, se vocês tiverem interesse, e mandar por esse endereço aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vocês podem mandar para esse endereço que essas cartas serão traduzidas para o árabe e mandada para essas crianças, tá? Nós vamos escrever uma carta coletiva aqui simples, porque nós não vamos mandar para ninguém, mas você pode mandar se você quiser, tá? Então, aqui, letra A, para você pensar um pouquinho. Você já ouviu falar sobre pessoas refugiadas? Conhece alguma? O que sabe sobre a situação dos refugiados? Então, eu não conheço nenhuma, mas eu já ouvi falar de muitas. B. As pessoas que escrevem as cartas foram refugiadas da Segunda Guerra Mundial. Já ouviu falar desse momento da história? O que você sabe sobre a Segunda Guerra Mundial? Por que você acredita ser importante a troca de cartas entre os refugiados, como exemplo na matéria? Então, se você quiser saber mais sobre o assunto, a gente pode pesquisar sobre a Segunda Guerra Mundial e estudar um pouquinho sobre isso, tá? Agora, por que é importante trocar essa carta? Porque elas trazem esperança para os refugiados de hoje. 3. Como você pôde ler, o grupo humanitário CARI lançou uma campanha para que as pessoas do mundo todo enviem cartas para os refugiados da Síria. E no final da matéria há um link para quem deseja participar enviando uma carta. Então, tá aqui a carta, o link. Com o apoio do seu professor, você e seus colegas vão elaborar uma carta para uma criança refugiada. Retome o quadro com as anotações que fizeram sobre a carta que o professor leu para a turma, para apoiar na produção da carta que irão escrever. Para quem vamos escrever? Em qual espaço minha carta circulará? Bom, nós vamos escrever para crianças refugiadas da Síria. Síria com nome maiúsculo porque é nome de país, tá? Em qual espaço minha carta circulará? É possível que, além de enviar a carta para uma criança, vocês coloquem a carta no mural. Então, nós não temos mural, nós não vamos mandar a carta, ela vai circular pelo WhatsApp. Então, no grupo da escola, tá? Aqui o 4 seria se a gente tivesse no presencial. Vocês, então, ditariam para mim a carta e eu ia escrevendo na lousa e depois a gente ia copiar. Como nós não estamos nesse momento, não podemos fazer isso junto, então nós vamos fazer a carta aqui, eu vou escrever e vocês vão copiar na apostila de vocês. Como é que eu tenho que começar uma carta? Eu tenho que começar pelo local e data, né? Então, Franca, hoje é 14 de dezembro de 2020. Depois, eu tenho que pôr um comprimento e para quem eu estou escrevendo. Eu não tenho o nome de nenhuma criança, então eu vou colocar querida criança refugiada. Poderia ser cara criança refugiada, tá? Querida criança refugiada. E aí nós vamos colocar o texto. Então eu vou dizer aqui nessa carta que a gente leu uma matéria em que as pessoas mandavam cartas para as crianças refugiadas da Síria. E aí nós vamos pôr uma mensagem de esperança e vamos finalizar. Vai ser uma carta bem curtinha, porque o espaço que a gente tem aqui é muito pequeno, tá? Então vamos por assim, ó, parágrafo, lemos. Tô colocando no plural da terceira pessoa, porque a gente é da primeira pessoa, porque a gente tá escrevendo coletiva, tá? Lemos uma
matéria em que pessoas enviam cartas. Pessoas enviam cartas para crianças refugiadas. Crianças refugiadas da Síria. Sabemos, a gente sabe que eles estão vivendo uma situação muito difícil, tá? Então, nós vamos dar uma palavrinha de esperança para eles. Sabemos que você vive... Coloquei você porque aqui eu coloquei criança, tá? No singular. Vive uma situação muito difícil. Agora eu vou pôr a palavrinha de esperança. Mas tudo vai ficar bem. Não desista dos seus sonhos, tá? E aí nós vamos encerrar. Então, eu pensei da gente mandar um grande abraço, um beijo. Um grande abraço. E nós estamos escrevendo em nome da turma. Então, alunos do 4º ano da escola Amália Pimentel, tá? E finalizamos. Aqui no exercício 6, tá pedindo pra gente postar a carta. Então, nós não vamos fazer, tá? Nós vamos parar por aqui, mesmo nessa página, tá? Então, termina, tira uma foto e me manda. Beijão!